Olá amigos, vou então agora fazer aqui um primeiro vídeo sobre a aplicação do MIT App Inventor que permite com simplicidade fazer umas primeiras aplicações para os nossos smartphones. Neste caso vou começar então até por uma área que com certeza é do vosso agrado. Vamos fazer então aqui uma primeira app, muito simples, mas que nos vai permitir calcular, por exemplo, a área de um triângulo. Ok? Portanto, vamos começar pelas configurações iniciais da nossa componente inicial screen. Já agora eu estive aqui na área de projetos e comecei um novo projeto, não é? Dei-lhe o nome matemática, que está aqui, ok? Do lado esquerdo. Neste momento só temos a componente screen 1, que é que vem por defeito logo a acompanhar a nossa aplicação. E do lado direito tenho aqui ainda as propriedades relativamente a este screen 1, a este primeiro ecrã. Neste caso, eu vou começar por algumas configurações, portanto vou fazer com que todo o alinhamento deste ecrã fique, portanto, ao centro, quer em termos verticais, quer em termos horizontais. Quero dizer que ao centro, em termos verticais, é aqui, e em termos horizontais, portanto, também ao centro será mais ou menos aqui. Portanto, toda a app vai começar a ter a sua incidência maior, como é óbvio aqui nesta área. Depois, o nome da aplicação tem o nome matemática, ok? É natural que já exista aqui uma outra configuração que esteja tudo ok e, portanto, não seja preciso alterar. Para a imagem de fundo é que nós vamos então aqui para a área dos mídia, portanto, fazer aqui o upload de um fecheiro. Esse fecheiro que vocês já têm, portanto, acesso a ele. Vamos então aqui buscar o fecheiro mat.jpg. Faço OK. E, portanto, neste caso, já tenho então aqui para o screen 1 esta imagem de background, que no fundo é a imagem de fundo. Depois, ainda para quando eu instalar a aplicação no telemóvel, qual é que é no fundo o ícone que eu quero que fique no telemóvel como símbolo desta aplicação. Pode ser exatamente o mesmo, não vamos agora estar a complicar. Relativamente ainda aqui a algumas configurações, no título, que é o que aparece aqui este texto, screen 1, eu vou substituir e vou escrever matemática. Matemática. Ok, portanto basta dar um clique noutra caixa, automaticamente vai assumir aqui em cima aquilo que eu digitei, ok? Bom, agora a primeira coisa que nós vamos fazer é adicionar uma label para algo um pouco como um título da aplicação. Claro que depois toda a parte das cores e todas essas formatações, o tamanho, se está negrito ou bold ou não, todas essas configurações depois portanto, também deixo ao vosso critério e para poderem alterar para aquilo que vocês acharem que fica melhor, ok? Portanto, também não é aqui neste momento o grande interesse estar propriamente preocupado com a questão das formatações e com as cores, etc. Ora bem, neste caso eu vou então colocar aqui, do lado esquerdo, vou buscar aqui uma label, ok? Automaticamente eu vou pôr então aqui a label também, que tem aqui um determinado nome, que neste caso pode-se manter, os nomes destas componentes que eu vou colocando aqui no screen. Algumas destas componentes que eu aqui vou colocando pode ter interesse em alterar o seu nome, para que depois, quando estiver na parte do blocks, que é a parte da programação, eu me possa referir a um determinado componente de uma forma mais fácil eu perceber qual é que é o componente que eu estou a querer programar. Portanto, não é o caso aqui de uma etiqueta em que eu apenas quero que sirva para dar um título, portanto, pode manter-se como label 1 sem qualquer tipo de problemas. Eu, neste caso, vou escolher aqui para a cor de fundo, por exemplo, uma cor laranja. Como digo, vocês depois façam à vossa vontade. O bold, peço ainda também para vocês colocarem, por exemplo, com tamanho 18, mas se quiserem colocar mais ou menos estão à vontade. Aqui também uma característica que tem a ver com a largura é para que a largura ocupe toda a área horizontal
e isso pode-se fazer com o Fill Parent. Portanto, se eu selecionar aqui esta opção, significa que esta label vai ocupar toda a área horizontal da largura, neste caso do visor do smartphone, ok? Relativamente ao texto, então eu vou introduzir calcular a área de um triângulo. Claro que isto é uma primeira aplicação muito simples. Para que fique aqui, basta automaticamente só dar aqui um clique noutra propriedade. E vou pôr o texto com alinhamento ao centro. Portanto, fica centrado. Okay? Mais uma vez, esta é uma primeira aplicação muito simples, mas onde já vamos utilizar aqui alguns dos principais componentes que nós temos. E claro que depois no futuro podem pegar nesta aplicação, e em vez de fazer uma aplicação para calcular especificamente só a área de um triângulo, pode ser para calcular a área de um conjunto do retângulo, do quadrado, por aí fora, ok? Portanto, podem depois fazer uma coisa mais composta, mas sabendo a base, depois é simples multiplicar esses componentes, ok? Bom, neste caso está tudo feito. E o que é que se pretende a seguir? Pretende-se a seguir que eu coloque então um espaço para que eu possa dizer que ali é para introduzir a base, no fundo uma label e uma caixa de texto. De qualquer forma, eu vou pegar aqui num componente, que é o componente no layout horizontal arrangement, para que eu coloque aqui dentro uma label e uma caixa de texto, uma text box, precisamente aqui dentro. Portanto, neste caso, eu já coloquei aqui até este horizontal arrangement, e agora o que eu vou fazer nas configurações é colocar então o alinhamento ao centro, top ok, e que também a sua largura fique preenchida na totalidade do visor, ok? Bom, e agora aquilo que eu vou fazer é colocar aqui dentro, aqui nas interfaces, vou colocar o quê? Vou colocar uma label, para aqui, ok? A label é a label com o nome label 2, é o nome interno com o que ela vai ter, mas também não há grande problema relativamente a isso. E que propriedades então é que eu vou aqui do lado direito trabalhar? Ora bem, pode ser a bold, o tamanho pode ser a 18, depois aqui na largura eu quero também automático, ok, está bom, ok. O texto é que eu vou colocar então como base e vou colocar ao centro. Portanto, esta etiqueta já aqui está, alterei pouca coisa e é isto, ok? E vou buscar então agora aqui um novo componente, que é o componente textbox, que é um componente que me permite introduzir então o valor que eu quero digitar para a base. Neste caso aqui, como esta caixa de texto vai ser algo que vai ser introduzido um determinado valor, é natural que eu vá precisar dele depois no cálculo. Ora, para isso, a primeira coisa que eu então devo fazer até é renomear ou fazer o rename, alterar o nome desta textbox 1, para que depois na programação seja mais fácil identificar o que é esta textbox 1. Neste caso, eu vou alterar para base. Ok? Quer dizer que o valor que vai ficar aqui, que for aqui introduzido, vai ficar guardado neste componente base. Okay? Em termos de configurações, também vou colocar 16. Esta propriedade também é interessante, propriedade int, que me permite dizer, por exemplo, introduz a base. Ou seja, dá a indicação ao utilizador do que é que ele deve de introduzir ali na caixa de texto. À partida, claro que era muito direto e muito simples, mas pode ser interessante utilizar este tipo de propriedade. Assim como o numbers only, ou seja, vai permitir apenas que seja possível introduzir no próprio teclado depois que aparece no telemóvel,
poder permitir então só a parte dos números. Ora, isto é interessante porque se eu quero fazer um cálculo, não convém que o utilizador introduza letras, não é? Ok? Ora bem, temos ainda como texto não quer nada, não quero que apareça lá automaticamente no início nada, e posso então aqui também escolher a propriedade ao centro. Pronto, e portanto, para introduzir a base, já temos aqui por um lado a etiqueta, para o utilizador saber o que é que tem que introduzir aqui. Portanto, vou fazer algo agora muito idêntico ao que está aqui, mas para a altura. Portanto, então o que é que eu vou fazer? Vou novamente ao layout e vou buscar novamente um horizontal arrangement, ok? Vou ainda também aqui dizer que quero, penso que também aqui eu tinha posto ao centro e o topo, ok, portanto quero centro e topo e aqui com o fill parent em termos de largura, ok? Pronto. E o que é que eu quero ali colocar? Então, mais uma vez, o que é que eu quero colocar é uma label, ok? E vamos então ver quais é que eram as propriedades dessa label, vamos pôr no fundo idêntico. Vou colocar a bold, vou colocar 18. Depois eu tenho ainda no texto eu vou colocar altura, ok? Vou colocar ao centro, tamanho 18, penso que está tudo ok. Ok, certo? Uma etiqueta com poucas alterações em termos aqui de propriedades, ok? Aqui também o nome desta label não tem qualquer tipo de interesse em alterar o nome, pode ficar como está, não tem problema. Mas agora vou buscar outra caixa de texto, text box, vou colocar aqui ao lado, dentro deste tal horizontal arrangement, ok? E aqui vou ter umas propriedades então idênticas também àquelas que coloquei ainda há pouco. Sendo que agora vou começar por já a alterar o nome para que esta caixa de texto não seja reconhecida como textbox 1, mas vou compor como altura. Porque vai ser realmente uma componente que eu vou ter que utilizar para calcular a área do triângulo. Okay? Portanto, neste caso, o que é que me falta então aqui ver de propriedades? Ora bem, vou colocar o tamanho a 16. Okay? Aqui no input posso pôr introduz a altura, numbers only, portanto, só para aparecer o teclado com a parte dos números, e colocar o texto nada e ao centro. Portanto, aquilo que a pessoa introduzir vai ser ao centro. Ok? E, portanto, já tenho também esta primeira, aliás, segundo arrangement também introduzido. Agora, vou querer colocar um terceiro, portanto, vou ao layout, horizontal, e venho para aqui, colocar para baixo. E agora, aqui em baixo, mais uma vez quero ao centro, aqui top, ok, e aqui no id, largura, fill parent. E depois acaba por ser até, começa a ser tudo muito mais simples e muito mais, até algumas partes repetitivas, porque existem para vários componentes até diferentes, propriedades que são idênticas. E isso temos visto já com as labels e com a própria textbox. Aqui, o que é que eu vou fazer? Vou então à parte do interface e vou buscar dois botões. Vou querer programar depois dois botões. E até posso já pôr depois também aqui o outro aqui dentro. Ok? Fica aqui ao lado. Ok. Posso já programar os dois botões. Ok? Para eu dar um clique para ele fazer o cálculo e outro para ele limpar os dados que ali estão. Porque eu, por exemplo, introduzi alguns dados que não quero, então posso dar ali um clique e ele automaticamente limpa essas duas caixas de texto. É isso, no fundo, que eu pretendo. Portanto, neste caso, vamos então ver as propriedades de cada um. Okay? Pronto. No primeiro botão, que aqui está, em vez de button 1, eu também vou automaticamente fazer um rename para calcular. Okay? E o button 2, vou fazer o rename para limpar. Okay?
Pronto, agora vindo ao primeiro botão, aqui mais uma vez eu vou escolher uma cor, mas vocês, portanto, estejam completamente à vontade. Vou pôr aqui o bold, vou pôr o tamanho 16, vou aqui na forma, isto também fica ao vosso critério, em termos da sua forma, vou pôr arredondado, para não ficar propriamente este retângulo aqui. Ao centro, ok, muito bem. O segundo, vou também colocar então, eu aqui no primeiro já me esqueci de uma coisa, no primeiro volto ao calcular, porque não alterei aqui este texto. Aqui na propriedade text, não é este o texto que eu quero, o que eu quero é calcular, ok? Pronto, então vou então agora ao outro componente limpar, ao outro botão, não é? E vou colocar então também a bold, vou colocar tamanho 16, aqui a sua largura está tudo ok, eu acho que não alterei para fill parent, ficou automático, ok. Podia também, já agora, neste exercício não estou a explicar isso, mas é possível substituir, portanto, aqui no botão também tem que colocar uma imagem, ok. Aliás, até no projeto final que vamos fazer, eventualmente, é isso que vamos fazer. Em termos da forma, vou pôr também arredondado, para ficar igual ao outro, e no texto vou escrever limpar. É o texto que aparece naquele objeto, ok? E vai estar ao centro, ok? Agora, faltou-me só aqui a cor, que vou manter a mesma, vou ser coerente na formatação dos dois objetos que estão, no fundo, ao mesmo nível. Bom, esta parte realmente também já está feita, sendo que o que é que eu vou fazer agora? Quando for a ver no telemóvel, estes dois botões ficam aqui juntinhos. Okay? E o que eu vou fazer é pegar aqui numa label e vou colocar aqui no meio. E nas propriedades, aqui o nome pode ser este, não tem problema nenhum. E neste texto eu vou apagar e vou, por exemplo, dar 3 espaços na barra de espaços. 1, 2, 3. Ok? Pronto. Isto só para quê? Para que estes dois botões aqui, depois quando for na aplicação, não fiquem exatamente encostados um ao outro. Portanto, é uma label, diria que praticamente vazia, uma label sem texto e só tem ali 3 espaços em branco, mas que é o suficiente para ganhar aqui este espaço e fica, portanto, logo automaticamente em termos de design, logo com outro aspecto. Okay? São pequenos truques que nós podemos utilizar para melhorar também o design. Vamos ver, este tipo de aplicação tem como seu principal objetivo o introduzir o aluno num conjunto de conceitos, quer de programação, orientada por objetos e por componentes, não é? Onde tem duas áreas muito distintas, que é a área, no fundo, que nós estamos ainda a fazer, que é a construção do nosso ecrã, dos objetos que eu quero que o nosso ecrã tenha, e depois haverá uma segunda fase, onde nós temos que ir programar alguns eventos que podem ocorrer com a nossa aplicação. Isso será uma segunda parte. Já lá vamos. Okay? Bom, em termos de exercício, ainda vou querer colocar um outro horizontal layout, horizontal arrangement, ok? Vou colocar com a sua largura a fill parent, ok? Vou colocar ao centro, ok? Pode estar assim. Pronto. E agora, o que é que eu quero aqui colocar? Bom, então isto que aqui está feito com o intuito de o utilizador, quando, já agora vou também colocar este horizontal aqui, arrangement, vou colocar com que a sua cor de fundo seja known, ok? Portanto, vou colocar aqui known, ou seja, não quero cor nenhuma de fundo, era como se fosse algo transparente, ok? Mas depois, se quiserem até alterar isso e ir experimentando cores que possam eventualmente ficar melhores, estão mais uma vez à vontade. Okay? O que é que eu no fundo quero aqui? Eu no fundo até quero que no início da aplicação isto apareça vazio. Mas, quando eu der um clique no botão calcular, o resultado tem que ser mostrado. E vai ter que ser mostrado aonde? Pode ser, por exemplo, numa label. Então o que é que eu vou fazer aqui neste horizontal arrangement aqui de baixo? Aquilo que eu vou fazer é criar duas labels, duas,
ok? Uma. E vou colocar aqui ao lado outra. E na primeira, aquilo que eu vou fazer é colocar, já agora só um segundo, aquilo que eu vou colocar na primeira label é, em termos de propriedades, vou colocar a bold, ok? O tamanho vou colocar 18, ok? Depois, no texto, não é isto que eu quero, aquilo que eu quero é que digam-me qual é que é o resultado final. Então, a área é 3 pontinhos, ok? E vou colocar ao centro o texto, ok? Portanto, esta já está, esta label já está. E depois quero a segunda. Esta segunda label é que eu tenho também aqui interesse, neste caso, em alterar este nome, fazer um rename, porque esta label é onde vai estar, no fundo, o resultado final. Ora, se é para guardar o resultado final, então eu devo fazer o rename para, por exemplo, área, ok? Que é para também, na parte da programação, eu saber que é aqui, é aqui esta label com este nome que vai ter e guardar o resultado final, ok? Em termos de texto, posso apagar, eventualmente ainda posso dar um espaço em branco, ok, tudo bem, e posso colocar ao centro. Claro que aqui não aparece praticamente nada, mas tudo bem, é isto que eu neste momento quero, ok? Bom, neste momento temos os componentes necessários para o ecrã da nossa aplicação e vamos então agora dar aqui um clique em Blocks para então vermos a parte da programação no fundo, ok? Bom, temos que programar aqui essencialmente 3 situações diferentes. A primeira situação que nós vamos, no fundo, programar é quando a aplicação for inicializada, não é? Quando a aplicação for inicializada, é aquilo que eu quero é que esta área aqui de baixo, onde tem a área E, e tem depois outra label vazia onde vai estar o resultado, isto que aqui está vai ficar escondido. Porque não faz sentido, se eu ainda nem sequer introduzi os valores, já me está a dizer que a área é e depois está em branco. Eu vou partir do princípio que não quero nada disso visível. Então, como é que eu posso fazer? Portanto, são 3 situações. Esta é a primeira que eu quero programar. E depois as outras duas é programar o botão calcular e o botão limpar. Okay? São 3 situações que eu quero programar. Ora bem, então se a primeira é relativamente ao arranque da operação, não é? Da aplicação, eu vou aqui ao screen e ao dar um clique automaticamente aparece-me um conjunto de instruções que é possível eu programar relativamente a este ecrã principal. Ok? Portanto, aquilo que tenho logo aqui é, e vou escolher este que aqui está, portanto, quando o screen 1 for inicializado, o que é que ele vai fazer? Portanto, aquilo que ele vai fazer é colocar esta label 5 escondida e esta label área também escondida. É isto que eu quero. Okay? Label 5 e área. Portanto, então eu tenho que ir à label 5, aqui, e tenho que dizer que a sua propriedade ponto visível, já vou explicar melhor, aparecem aqui várias, se repararem. Eu até posso pôr este, posso pôr aqui este. Ok? Ok? E agora o que é que eu posso dizer? É que a label 5, quando começa, a sua propriedade, e agora posso alterar aqui, como vocês estão a ver, não tem problema nenhum, a sua propriedade visível vai ter que ser colocada a falso, ou seja, visível. Sim ou não, está ou não, não pode estar. Então eu tenho que ir aqui acima à lógica e vou buscar o falso e vou colocar aqui. Okay? Devo de fazer a mesma coisa para a área. Vou buscar aqui um set área qualquer. Okay? E agora vou dizer que então a label área, quando isto começa, a sua propriedade visível também vai ser igual a false. Para não estar a ir buscar, posso aqui com o botão do lado direito do rato duplicar
colo ali. Okay? Portanto, neste momento, já tenho a garantia que sempre que a aplicação começa, aquela parte de baixo está escondida. O utilizador não vê rigorosamente nada do que lá está. Okay? Bom, isto já foi um primeiro bom objetivo que nós conseguimos. Okay? Então, eu vou programar agora, no fundo, a parte mais importante da nossa aplicação. E quando é que tudo aquilo que eu vou programar, quando é que se dá? Dá-se quando eu vier aqui ao botão calcular, aqui, e houver um clique nesse botão. Portanto, quando o utilizador estiver com a nossa app, não é? E der um clique neste botão calcular, estão a ver porque é que eu agora deu-me jeito de me dar o nome para calcular? Para eu saber exatamente, que é é este o botão que eu quero programar. Ok? E por isso então eu só tenho que dar aqui um clique. E então, quando for dado um clique neste botão, o que é que nós vamos fazer? O que é que vamos programar? Bom, seria muito simples programar então já aqui o cálculo. Okay? Temos também aqui, além destes nossos componentes, temos aqui um conjunto de controle, de matemática, de texto, temos aqui uma série de coisas que nós podemos trabalhar. E agora vamos mesmo ter que trabalhar uma delas. Bem, o que é que nós vamos querer? Nós queremos que, neste caso, a nossa área, aqui, esta última, okay, nós queremos que a sua propriedade text, eu até estou a fazer aqui fora agora, já vão depois perceber porquê, okay, a sua propriedade text, que valor é que lá vai ter? Que valor é que lá vai ter? Então eu tenho que fazer a conta. É aqui que eu tenho que fazer a conta, não há outra hipótese. Não é? Portanto, se é base vezes a altura dividir por 2, o que é que eu vou fazer? Vou buscar primeiro aqui na divisão. Ok? E vou pôr aqui um 2. Para vir pôr aqui um 2, tenho que vir pôr aqui esta caixinha. E vou dividir por 2. Ok, muito bem, sim senhor. Mas deste lado é a base vezes a altura. Então tenho que ir novamente à matemática e buscar uma multiplicação. Para este lado. Okay? Agora, então o que é que eu quero multiplicar? É a base vezes a altura. Então, mas onde é que está a base e a altura? Estão precisamente nestas textbox. Base e altura. Base e altura. Então vou à base buscar a sua propriedade text. Agora não é colocar lá um valor, um set. Não, agora é só este. E agora vou mudar aqui para a sua propriedade text. E agora a multiplicar por quê? Por aqui por a altura. Ok? Altura. Também a sua propriedade text. O valor que lá estiver. E, portanto, neste caso, o que é que eu tenho aqui? Então, o que é que eu tenho aqui? Estou a dizer que a propriedade text da área, que texto é que eu quero que apareça lá nessa componente? Aquilo que eu quero que apareça é o resultado deste cálculo, que é a base vezes a altura, a propriedade text, porque é a propriedade onde está escrito o valor, isto tudo que aqui está, a dividir por 2. Ok? Certo? É isto que eu quero. Agora, eu tenho o cálculo feito, a área já tem aquele valor, mas isto ainda continua escondido. Bom, então é agora que eu vou aqui ao lado direito, posso duplicar e vou dizer então a label nesta altura torna-se true, visível. Este de baixo duplicar e também aqui vai passar a ser visível a data. Desculpem, a área. Logo, a área tem o valor, agora já está visível, já vai aparecer. Agora já vai aparecer a área e depois o resultado que for. Claro que esta aplicação, no seu formato mais simples e básica, era isto que aqui está. Certo? Mas vamos tentar aqui complicar um bocadinho e com isso aprender então aqui outras questões importantes dentro da área da programação, seja de aplicações, seja de sites, seja de um programa online, offline, seja o que for.
que são as estruturas seletivas. Vamos lá ver uma coisa. Vamos imaginar que a pessoa introduziu na base e na altura, por exemplo, imaginem um valor negativo. Ora, se introduziu um valor negativo, nós estamos a programar. A pessoa que introduzisse o valor certo. Isso não é assim. Nós estamos a programar para que a aplicação... já agora só confirmar se... Está tudo ok. Nós temos que fazer com que a nossa aplicação responda eventualmente a alguns erros que o utilizador tente propositadamente ou não, fazer, não é? Então o que é que nós devemos de fazer? Nós, na realidade, só devíamos de fazer isto se a gente tivesse a certeza o valor introduzido na base e na altura fosse maior que zero. Porque se ele também puser números negativos, mete 0, 0, mas o que é que isso dá? Não dá nada. Então, o que é que nós devíamos e vamos fazer? É, às estruturas de controle, temos aqui uma estrutura que é a estrutura if then else. Não é mais nem menos do que no bom português, se qualquer coisa acontece e é verdadeira, então faz isto, se não else, faz outra coisa. É porque é falsa e então vai fazer outra coisa. Nós já vimos este conceito precisamente dentro das folhas de cálculo. Agora, como é que se aplica? É praticamente exatamente a mesma coisa, não é? Aqui noutro contexto, mas é exatamente, o princípio é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Portanto, o que é que nós temos que ter aqui? Temos é que ter aqui no if uma condição que me permita analisar se isto é para ser feito ou não, ou quando é que é para ser feita. Então, o que é que eu vou colocar aqui? Bom, vou colocar aqui uma instrução lógica, AND, ok? E o que é que eu quero? Eu só quero quando a base for maior que zero. Na matemática, ora vamos lá ver. Ora, temos aqui, na matemática, eu mais uma vez estou a fazer isto tudo separado, depois a gente dá a juntar tudo e fica tudo perfeito. O que é que eu quero? Então quero aqui uma operação, um AND, que é quando a base e AND, a altura seja maior que zero. Então vou colocar aqui um operador maior que zero. Para usar o zero, devo buscar aqui o duplicar este 2. Para mim é já aqui muito mais simples. Coloco aqui e agora escrevo zero. Pronto. E o que é que eu quero deste lado? O que eu quero deste lado é a base. Onde é que está a base? Está aqui. Lá está. Mais uma vez dá-me jeito saber que é este componente, não é? E uma determinada propriedade dela, que é o texto. Propriedade text. Ou seja, se a propriedade text da base for maior que zero, então está um valor válido para nós calcularmos. Não é? Então faz isto. Tudo que aqui está, mas ainda temos que pôr, então, duplicar isto. Vamos tentar então aqui duplicar. Se bem, tem muito menos trabalho e agora em vez de ser a base, escolho a altura. É muito mais simples. Portanto, vamos lá ver o que é que nós temos aqui. Portanto, se a propriedade text da base for maior que zero e se a propriedade text da altura for maior que zero, bom, então é porque a pessoa introduziu, por exemplo, o 7 e o 8. Ok, então vamos fazer o cálculo. Então vamos fazer o cálculo e fazer isto que aqui está. Ok? Então vamos fazer isto. Ok? E até já posso pôr aí. Professor, mas vamos imaginar que ele pôs o 0, zero. Também devemos dizer alguma coisa ao utilizador, não é? Ou então fazer com que ele introduza novamente dados corretos, não é? Certo? Então o que é que nós podemos, por exemplo, fazer? Então, caso isto não aconteça, é porque vamos imaginar que ele introduziu o 0 e o 0, ou então números negativos. Então ele não pode fazer isto, mas então vem fazer outra coisa. E o que é essa outra coisa? É fazer com que a base e a altura, mas agora 7, o 7, qual é que é a diferença quando eu estou a utilizar o 7 ou não estou a utilizar o 7? A diferença entre estas duas. No fundo, o 7 é para eu ir colocar um determinado valor ou parâmetro naquela, entre aspas, componente. Quando não tenho 7 é porque eu quero ir buscar o que lá está agora. E é esta a grande diferença entre a utilização do 7 ou sem ser com o 7. Por isso é que esta, que é para colocar um valor, eu tenho que dizer o para, não é? Tenho que dizer, então o que é que eu vou lá pôr? Enquanto esta não.
é mais simples, porque é só ir buscar e vou atribuir a outro cálculo, a outra componente. Okay? Portanto, neste caso, o que é que eu vou dizer? Então, vou dizer que text, desculpa, não é aqui, calma, eu já fiz aqui uma pequena asneira, ok, está tudo ok, então vou colocar aqui e vou dizer que a base, a sua propriedade text, vou pôr aqui o texto e vou buscar aqui o texto e vou dizer, olha, vamos imaginar que a pessoa pôs lá um zero ou um número negativo, então vamos pôr aqui pronto, o espaço em branco e limpa. E automaticamente a caixa fica limpa. Ah, não introduziste os valores certos. Então eu limpo-te as caixas e introduzo lá novamente os valores que tu quiseres. Pronto, eu agora aqui vou duplicar e vou dizer também que isto é para a altura. Pronto, tudo igual. Agora, só que uma pequena particularidade, aquilo que eu vou fazer é, a base é a primeira a introduzir e a altura é o segundo. Vamos imaginar que ele introduziu o zero na primeira e o zero na segunda. Depois o cursor fica ali pronto para ele escrever é na segunda. Como é que eu posso voltar a pôr no primeira? Vou aqui à base e agora vou pôr aqui, escolher esta instrução aqui. No fundo é colocar o focus outra vez na caixa. Em qual? Na primeira, que é a base. O que é o focus? É como se fosse o cursor do rato. É ali naquele sítio que eu quero que ele comece a escrever. Que quando ele começar a escrever é ali que ele começa realmente a digitar. É colocar o foco, colocar a atenção então naquela caixa e não na de baixo onde ela estava, porque era a segunda, não é? Ora bem, e temos o nosso cálculozinho feito. Portanto, sempre que o utilizador der um clique, em qualquer momento, sempre que ele der um clique neste botão, o que é que ele vai fazer? Primeiro ver se a base e a altura são maiores que zero. Se sim, assim, então vamos fazer o cálculo, 1 multiplicar por outro, dividir por 2 e colocar isso aonde? Aqui, na área. E vamos ter que mostrar a label 5 e a área, que estavam escondidas inicialmente, para mostrar a área E e para mostrar o quê? O resultado. Se está ali naquela área text, está aqui. Já lá está, agora é só pô-la visível. Se realmente a pessoa não introduziu os dados corretos para se poder fazer a fórmula, então olha, vamos limpar novamente as duas caixas que ele introduziu mal, os dados. Vamos pôr o focus na primeira, que é a base, e olha, introduz outra vez. Okay? Bom, então vamos para no fundo, programar o botão limpar. Não é? No fundo, é isso que no fundo, nos falta, não é? Okay? Bom, então vamos onde é que está o botão limpar. Vamos ver aqui. O botão limpar está aqui. Então eu vou dar um clique e vou dar aqui, escolher este evento. Ou seja, quando houver agora um clique no botão limpar, então qual é que é o objetivo que a pessoa tem com isso? No fundo, era quase como se fosse o inicializar da aplicação, não é? No fundo é, se ele quer limpar a qualquer momento o que lá está, é porque ele quer limpar quer os dados que foram introduzidos, quer o resultado final que foi mostrado. Ele quer limpar isso tudo, como se a aplicação tivesse acabado agora de começar. Então, como é que nós vamos fazer isso? Olha, muito simples. Aqui vou copiar aqui estas duas coisinhas porque isto é igual. Okay? Portanto, vou copiar e vou trazer, desculpem, dar aqui um clique, vou duplicar e vou colocar aqui. Okay? Depois, o que é que eu tenho aqui outra? Não, o que é que se passa aqui? Sei o que é que se passa aqui, mas não há problema. Vamos pô-la no lixo, também não há problema nenhum. Vamos duplicar novamente. Ok, alguma coisa correu ali mal naquele processo de duplicar. Ok, tudo bem. A base está tudo bem. E agora aqui a base. Ok, e agora vou fazer já a duplicar já aqui. E agora não é a base, é a altura. Portanto, o que é que eu... Se é para limpar é os dois dados, as duas caixas de texto. As duas caixas de texto que aqui estão, aqui. Estas duas já estão limpas. O que lá estava, agora foi lá colocado um espaço em branco. Tudo o que lá estava está limpo. Okay? Pronto. Aquela parte de baixo, que tinha aqui a área E e o resultado, eventualmente, do cálculo que acabou de fazer, também quer limpar isso. Portanto, o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer um label aqui
Não o label, vou ter que limpar, não é? Ou então até posso esconder. Pronto, até o mais fácil. O mais fácil não é vir copiar isto. O mais fácil não é vir isto. Vir aqui duplicar. E a label 5 escondida, false, visível não, portanto está escondida. Vou duplicar também este e fica a false, o visível, portanto não está visível. E mais uma vez vou colocar o focus na primeira, no fundo o que está aqui. Pronto. E assim, sempre que ele der um clique no limpar, limpa-me os dados que foram introduzidos nas caixas de textos, os números, esconde-me a palavra a área é e esconde-me o resultado e volta-me a colocar o focus, que é o cursor no fundo, o ponteiro no fundo do onde eu posso começar a digitar, não é? Novamente, em qual delas? Na base ou na altura? Na primeira, que é a base. E pronto. E tinha assim agora aqui a minha aplicação. Acabo por explicar novamente que eu gosto sempre de utilizar a sua conexão através do AI Campaign, ou seja, isto permite-me, através da tal aplicação da internet e com o RC Code, que é RC Code, desculpem, e permite-me automaticamente tudo o que está aqui poder ser experimentado no telemóvel, okay? Só para experimentar, a qualquer altura. Podem também fazer o build, já tenho aqui a minha aplicação terminada, está tudo bem, não tem erros, estive a verificar tudo, está tudo ok. Então também podemos fazer o build e a partir daí também instalar essa aplicação no próprio telemóvel. Só tenho que dar aqui um clique, seguir também com o QR Code e fazer o processo de instalação normal de uma aplicação. Pronto. E com este, apesar de ser uma pequena fórmula matemática e apesar de ser realmente um pequeno exercício, mas já tem aqui muitas coisas diferentes que nós tivemos oportunidade de trabalhar. Bom, e até ao próximo vídeo. Bom trabalho para todos.